Quando se fala em restituição, nós falamos em ter de volta aquilo que perdemos. Glória a Deus. Quando se fala em restituição, se fala em reviver algo que vivemos. E o que acontece na vida de Pedro nesse momento do texto que nós lemos é algo muito comum. É algo muito comum que muitas das vezes passa despercebido. A história da Bíblia Sagrada, a história da igreja, queridos, tudo que nós vivemos hoje, um dia alguém viveu, um dia alguém teve a mesma experiência, um dia alguém venceu, para que hoje nós tivéssemos a certeza que também pudéssemos vencer. E o que Pedro está vivendo no texto que nós lemos é algo que se tornou comum na geração de hoje. Porque a intenção de quem perde algo que tem valor é correr atrás do prejuízo. A intenção de perder algo que é importante para a minha vida é correr atrás daquilo, é tentar reaver aquilo. Se eu perco um bem, eu vou fazer o possível para tentar trazer de volta. Se eu tenho problema, se eu perco a minha casa, um dia a ficha cai, mesmo sendo tarde, mas a minha intenção é trazer de volta. Aleluia. Se eu perco um valor em dinheiro, se eu cair num golpe, eu perco uma quantidade em dinheiro, a minha maior alegria vai ter aquilo, vai ser ter aquele valor de volta. E hoje em dia, queridos, no momento que nós vivemos, nós simplesmente esquecemos que aquilo que nós perdemos é valioso. Que aquela chama que diz, Senhor, se for preciso, eu morro por ti. Que aquela chama que outrora ardia, porque você não está aqui por acaso, em algum momento essa chama impactou seu coração. Em algum momento você veio chorando até um altar como esse, pode não ter sido esse. Mas em algum momento, um culto acontecendo como esse no meio do louvor, você estava se derramando em lágrimas, falando em línguas. E a gente, o tempo passa e nós perdemos essa essência sem perceber. Glória a Deus. Aleluia. E nós perdemos essa chama sem perceber. Porque se nós entendêssemos o valor que é essa chama dentro de nós, nós buscaríamos a restituição dela em nossas vidas. Aleluia. E Pedro, ele está vivendo por esse momento, ele está passando por isso. Cristo em quem eu acreditava, Cristo que era a minha esperança, morreu. A única coisa que me resta é me contentar e voltar a pescar. A única coisa que me resta agora é esquecer aquela chama e voltar a fazer o que eu fazia, me acostumar, voltar para a minha rotina. Só que Deus tinha muito mais para Pedro. Quem conhece Pedro depois dos evangelhos, quem ouviu falar em Atos dos Apóstolos que a sombra de Pedro curava, Pedro ainda não estava no melhor do seu ministério, mas ele estava numa fase em que muitos param e passam às vezes décadas nessa fase. Que é de achar que a promessa morreu, que é de pensar que não há propósito, que é de pensar que você vem às vezes num culto como esse, volta para sua casa e nada aconteceu. Queridos, nós como igreja precisamos parar com isso e entender que Deus não faz nada por acaso, e entender que Deus não te chamou por acaso, mas que há um propósito determinado para a sua vida, mas que há um propósito do céu determinado para a sua vida. Mas para isso nós precisamos viver a restituição do primeiro amor. Para isso nós precisamos viver a restituição de algo que nós perdemos, que é muito valoroso.
Quantas pessoas não estão dentro dos templos, 10, 15 anos, sem sentir a presença de Deus, sem ouvir a voz de Deus? Isso na minha vida tem que ser preocupante. Eu preciso entender que o princípio da restituição é a presença de Deus. Enquanto nós não entendermos que Deus é o princípio de todas as coisas, nós não viveremos o extraordinário de Deus. Não tem jeito. Tudo começa e termina em Deus. Tudo tem o seu início, tem o seu meio e o seu fim em Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver parados ali, Iniciou com a presença de Deus, iniciou com uma intimidade aflorada com Deus, mas a gente está no meio, a gente fica parado no meio. E o problema, queridos, na verdade se torna um problema quando a gente acha que é normal, quando isso não é preocupante. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu sirvo a Deus. Eu passei por esses dias. Mas mesmo nesses dias, eu falo para vocês aqui por experiência, mesmo nesses dias, eu dizia para mim mesmo: eu sei que o meu lugar é em Deus. Eu sei que um dia Deus vai preparar alguma coisa, vai usar alguém, mas Ele vai me resgatar de volta. E de 15 anos que eu sirvo a Deus, talvez 5 anos eu passei desse jeito, sem me preocupar com o que Deus pensava a meu respeito. Ia para a igreja por ir, subia no altar, tocava, depois ia embora e nada acontecia. E as promessas... Aleluia. Mas teve um dia que Deus me confrontou com essa palavra. E Ele disse assim para mim: você pode tardar, mas a minha promessa, ela tem que se cumprir, ela está de pé sobre a tua vida. E em todos os momentos que eu fraquejava, e em todos os momentos que eu parava, não diria pensar em parar, mas em todos os momentos que eu parava, porque é isso que acontece na nossa vida. Às vezes você não desvia, às vezes você não para de vir para a igreja, mas você parou, simplesmente parou. Aleluia. E a gente acha que a nossa vida é isso aqui. Você nascer, você arrumar um bom emprego, e ali a sua vida acaba. Não, queridos. Não pense que a sua vida é voltar para o barco, é voltar a pescar. Deus tem algo mais para a tua história. Você precisa voltar a acreditar numa promessa que foi lançada sobre a tua vida. Você precisa voltar a acreditar em um chamado. Aleluia. Porque eu lembro do dia que eu estava na frente de joelhos chorando. Naquele dia Deus me fez uma promessa. Dizer para você que foi fácil, dizer para você que é fácil. Se tem um texto que tem mudado a minha história, é o que Paulo fala, dizendo aos Coríntios, dizendo que nenhuma tribulação presente ou futura pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Isso não é uma palavra de conforto. Aleluia. Ele está me dizendo que não importa o quanto eu sofra, não importa o quanto eu lute, nada compra aquilo que vai me ser revelado. Não importa o quanto dor na minha vida, o que Ele me entregou foi de graça. Nós precisamos voltar,
Porque o dia que nós entendermos que aquilo que nós perdemos tem valor, nós nos tornaremos Pedro após o Pentecoste. Alguém que na sua primeira pregação diz a palavra de Deus que foram salvos mais de 3.000 almas. Alguém que vai dizer diante de um discurso, dizendo que tinha conhecido um homem que tinha andado sobre as águas. E esse homem era ele mesmo, contando experiências de si mesmo com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não pare. Mas se por acaso você parou, tem uma coisa que eu tenho comigo nesses dias que a vontade de parar me invade, nesses dias que eu estou estagnado, Deus ele sempre fala ao meu coração: enquanto houver manhã, há uma nova oportunidade para você se reerguer. Enquanto esse sol nascer, haverá esperança para que você torne, para que seja restituído sobre a tua história o primeiro amor, para que seja restituído sobre a sua vida aquilo que te trouxe para o altar. Porque ninguém compra o Evangelho, ninguém se entrega ao Evangelho se não for impactado pela palavra. Glória a Deus. Se não for impactado, se não for trazido para o altar pelo Espírito. Então, em algum momento da sua história, você teve uma experiência com Ele, e isso se perdeu no caminho. E nessa noite o Senhor te chama para reaver aquilo que foi perdido na tua história. Porque talvez aquilo que já era para ter começado ainda não começou, porque você está aí acreditando que não vai acontecer. Porque chega um momento que nós paramos achando que as promessas e enquanto esse pensamento predominar em nossas mentes, assim será. É por isso que você deve conhecer alguém, que eu conheço várias pessoas com 30, 40 anos de ministério, e às vezes você olha para aquela pessoa e é a mesma pessoa que era quando se converteu, sabe, do mesmo jeitinho, nada mudou, não teve mais nem menos experiência com Deus. Não é isso que Deus quer para a sua história. Aleluia. Não é isso que Deus quer, o propósito que Ele te entregou. Restituição vai além de bens. Restituição ele vai além de família. Há diversas áreas, mas o princípio de tudo é a presença de Deus. O princípio de tudo é a presença de Deus. Aleluia. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que se eu tiver tudo e não tiver Ele, se eu perder tudo eu não tenho nada. Mas se eu tiver Ele e não tiver nada, Ele pode me entregar tudo que eu preciso. Aleluia. A gente não entende, queridos, mas Deus criou os céus e a terra. Se Ele quiser hoje aqui criar uma parede do nada, Ele faz. É isso que eu preciso entender, que o domínio de Cristo ele está além de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nesse poder, porque foi Ele que me trouxe para o altar. Aleluia. E a partir do momento que você começa a viver a restituição do primeiro amor, nada te abala, nada te para. Me diz um momento em que Pedro desistiu, Pedro largou a toalha.
Não, ele estava vendo seus irmãos sendo mortos, sendo perseguidos. Mas ele estava vivendo uma chama que era muito maior do que a primeira. Uma chama que ia muito além. Um dia, escute isso aqui. Um dia, Pedro disse que daria a vida. Mas ele não tinha coragem de dar a vida. Outro dia, Pedro não disse nada. Ele deu a sua vida. Ele não deu a sua vida, Jesus estando ali. Mas o dia que ele entendeu o propósito, a chamada, a promessa, ele viu que valia a pena viver os seus dias, viver até o seu último dia. E Cristo, ele quer restituir sobre a tua história, para que você comece hoje a voltar a viver a essência do primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Isso trará um impacto significativo na tua história, como tem acontecido na minha. Talvez hoje você faça uma aliança com Deus e amanhã alguém olhe para você e está do mesmo jeito, exteriormente, mas interiormente a sua fé está inabalável. Queridos, não há nada mais gratificante do que ouvir a voz de Deus. Não há nada mais gratificante do que ouvir a voz do Deus que tem mudado a nossa história. Glória a Deus, aleluia. E não há nada melhor. Tem uma coisa que Deus tem ministrado bastante no meu coração, é acerca da voz dele. Que hoje nós vivemos uma vida de confusão. Hoje nós chegamos em um culto, e quantos de nós já fizemos aquela oração: Senhor, dá uma direção, mas às vezes a gente não está sensível à voz de Deus. Ah, Deus não falou. Não, Deus está falando, e às vezes a gente que não ouve. Deus está falando, Deus está dando direcionamento na vida de pessoas, e a gente está tão focado nas nossas ansiedades, nos nossos anseios, que a voz de Deus ela passa despercebida em nossos corações. E se tem alguém que sabe o que é melhor para mim e para você, se alguém é a presença de Deus, e o princípio das coisas é Ele. É Ele quem vai saber do teu futuro. É Ele quem vai saber aquilo que é melhor para a tua história. Tem coisas que você não vai entender, mas Deus vai querer que você tire. Tem coisas que você não vai entender, e Deus vai querer que você acrescente na tua história. Tem lugares que você vai ter que parar de ir, você não vai entender, mas Deus está te moldando. Deus está te moldando. Valorize mais a sua intimidade com Deus. Valorize mais o seu tempo com Ele. Porque se tem alguém que pode dizer aquilo que você tem que ser, se alguém é o Espírito Santo de Deus. Como disse muito sabiamente a nossa pastora aqui domingo, Ele não muda, mas Ele convence. Ele te mostra, Ele te direciona. Mas nada disso é possível se você for insensível à voz dele. Mas nada disso é possível se você não for sensível ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tinha um questionamento comigo e dizia: Deus, por que o Senhor não tira as tentações da nossa frente? O Senhor quer que a gente seja santo, porque o Senhor não quer que... Porque o Senhor não tira então? Porque o Senhor não tira o desejo da carne do nosso corpo, hein? Não, ele vai continuar lá junto com o pecado. E Deus, ele falou ao meu coração: o segredo ele está em quem você alimenta.
Porque o Espírito, ele luta contra a carne. E se você fortalece o Espírito, ele domina sobre a carne. Aleluia. Mas se você fortalece a carne, ela domina sobre o Espírito. Glória a Deus. Mas o desejo, ele é a sua guerra diária. A tentação, ela é a tua guerra diária. Mas quem eu fortaleço para que prevaleça sobre a minha vida? Glória a Deus. E eu passei a orar diferente. Eu digo, então me fortalece. Então me prepara. Se o Senhor não pode mudar, então me direciona. Aleluia. Nós sabemos que a única coisa que nos afasta dele é o pecado. A única coisa que nos torna insensíveis à voz de Deus é o pecado. Isaías capítulo 59, ou 55. Os meus ouvidos não estão tapados, as minhas mãos encolhidas, para que não possa te abençoar, para que não possa te escutar. Porém, os vossos pecados é que fazem com que eu não vos ouça. Eu preciso entender a importância da intimidade que eu preciso ter com Deus. Da mesma maneira que o alimento é importante para que eu não pereça fisicamente, para que a minha imunidade não baixe, no mesmo momento, na mesma medida em que a água ela é importante para o meu corpo, eu preciso entender que a presença de Deus ela é mais importante do que o próprio alimento. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso entender, queridos, eu preciso colocar isso na minha cabeça, na tábua do meu coração, que eu não faço nada, que eu não viverei nada, se Deus não estiver comigo. Glória a Deus, aleluia. Até tudo que eu conquisto se torna nada, se Ele não estiver comigo. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Tudo foi criado através dele, tudo existe por causa dele. O dia em que o Espírito Santo for tirado da terra, queridos, tudo morre. Tudo morre. Porque quem produz vida é Ele. Aleluia. Quem produziu vida no início foi Ele, foi a sua palavra, foi o seu sopro. E o dia que isso for tirado, nada existirá. A própria palavra diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O dia em que Ele for tirado, não sobrará nada. E se eu quero conquistar algo que seja sólido, eu preciso me apegar naquele que pode todas as coisas. Eu preciso me aproximar, eu preciso estar perto. Você não está entendendo? Queridos, o quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós nos apaixonamos por ele. Essa é uma palavra extremamente verdadeira. Quanto mais você conhece e busca a Deus, maior é o seu desejo por ele. Glória a Deus, aleluia. Maior é a sua dedicação, maior é o seu amor. Não tem nada que mude mais o ser humano do que a presença e a palavra de Deus. Você quer aprender a amar ao próximo? Busca Deus. Você quer aprender a pregar para alguém, a ter coragem de fazer algo por ele? Busca Ele. Ele vai arder uma chama no seu coração que nem você vai se controlar. Ele vai arder um negócio dentro de você que você não vai entender. Aleluia, glória a Deus. Não tem coragem de ofertar acima de tanto. Busca a presença de Deus para você ver. Você não vai trazer a chave do seu carro aqui no altar. É Ele que convence. É Ele que queima dentro de nós. Eu tinha um amigo, logo no início da minha fé, que quando dava a hora da oferta, ele não tinha nada para ofertar, ele pegava o celular dele e botava na sala.
Aí o pastor chamava ele e perguntava: o que é isso aqui, Gesiel, o nome dele? Não, vende, faz alguma coisa para investir na obra. O amor era tão grande que consumia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu conheci alguém que tinha uma certa programação na igreja e Deus falou para ele que precisava estar lá. Mas naquele dia ele trabalhava. Ele disse: eu não vou, eu vou para o culto. Ele foi para o culto, no outro dia ele foi demitido. Ele disse que não se arrependeu, porque tinha algo dentro dele que queimava. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, já ouvi cada história, já vivi cada coisa com Deus. E eu digo para você: se essa chama voltar a queimar aí dentro, nada vai te parar. Aleluia. Nada vai te parar. Você não se vê pregando no altar. Você não se vê evangelizando, falando do amor de Deus para alguém. Mas quando queima aqui dentro, a gente não controla. Glória a Deus. Você não tem coragem, talvez, de amar alguém, de amar o seu inimigo. Mas quando queima aqui dentro, e essa chama ela só arderá quando eu me posicionar e dizer: Deus, eu andei até no raso contigo, mas me leva a outro nível. Aleluia. Queridos, nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós ouvimos falar de um Deus que cura, faz milagres, de um Deus extraordinário, mas nós não conhecemos esse Deus. Porque o dia que nós conhecermos esse Deus, a nossa história será diferente. Você será diferente. Você será outra pessoa. Você vai se olhar no seu passado e não vai se reconhecer. Outro dia isso faz anos, falando com uma pessoa, ela falou: eu estou na igreja. Aí eu disse: eu também estou na igreja. Aí ela disse: como é que eu não consigo te ver como alguém da igreja? Quando eu recebi aquela mensagem, eu olhei assim: meu Deus, quanto eu mudei. O quanto eu mudei. Porque a gente não enxerga, mas tem alguém lá fora que está vendo. O quanto a tua presença me mudou. E as mudanças que o Espírito ele causa na nossa vida, elas são involuntárias. Quando você vê, você já mudou. Mas isso é resultado de uma busca. É resultado de um interesse maior por aquele que tem poder de mudar a nossa história. Você não precisa de mais nada, só dele. Ele vai te convencer de todo o resto. Ele vai te convencer que você precisa estar no culto para adorar Ele. E isso será um prazer na sua vida, não uma obrigação. Aleluia. Ele vai te convencer que você precisa dar o seu melhor na adoração. Não será um sacrifício, será um prazer. Mas o princípio. E Jesus ele faz uma oração tão linda para Deus. Ele vai dizer: Pai, tu sabes que nenhum daqueles que tu me deste eu lancei fora, mas todos foram abraçados. Mas todos quantos o receberam, diz a palavra, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Começa hoje. Faz uma oração hoje. Não precisa ser aqui.
Mas não deixa passar de hoje, porque se passar, passou. Aí não volta, a palavra ela é arrancada. Mas começa hoje. Começa hoje, orar hoje, a dizer: Deus, eu quero um reencontro. Começa hoje a orar, a dizer: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu preciso saber quem o Senhor é. Eu preciso saber. E Deus não rejeita ninguém. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo não resiste a um coração aquebrantado, a um coração contrito, a um coração que deseja por Ele. E outra coisa, você não vai conhecer a Deus, não tem outro jeito. É oração, é busca por Ele. A palavra vai dizer o seguinte: ninguém conhece o homem se não for pelo Espírito do homem. Da mesma maneira, ninguém conhece a Deus senão pelo Espírito de Deus. Aleluia. O princípio é esse. Eu estou te dando uma direção segundo a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Busca o Espírito de Deus. Quer conhecer a Deus? Se prepare, seja um templo para o Espírito Santo de Deus. Busca Ele, diga a Ele: eu quero intimidade, eu quero tua presença, eu preciso te conhecer, eu preciso prosseguir em te conhecer. E quando Deus se revelar a você, coisas extraordinárias acontecerão na sua vida a partir desse momento na sua história. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Era essa mensagem que eu queria trazer. E é uma mensagem que tem falado muito comigo. Eu espero que tenha falado ao seu coração. E que ela Aleluia. cause um efeito que tem causado na minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu Aleluia. agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. Glórias a Deus. Louvado o nome do Senhor por essa palavra tão abençoada. Graças a Deus por este momento a qual nós estamos na presença do Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, não deixa de buscar o Senhor naquele momento, ali no seu quarto, ali naquela hora que você está sozinho, só você e Deus. Clama ao Senhor, clama a Ele e Ele responder-te-á. Ele vai te responder naquela sua necessidade, naquele momento que você esteja passando. Vamos para o nosso momento da oferta? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou sair do tema. Joel 2,25 vai dizer: restituei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Continuaremos ainda entendendo que Deus é especialista em restituição. Aleluia. E a oferta não é diferente, porque Ele é capaz de devolver aquilo que parecia perdido. E quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos declarando que a nossa confiança está no Senhor, não na situação, não dentro daquela necessidade, porque não é apenas o que temos em nossas mãos, mas é o que temos no nosso coração. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, entregamos essa oferta com fé, crendo que Deus vai restituir, crendo que Deus vai trabalhar naquilo que nós perdemos lá atrás, sentimos falta daquilo e sabemos que amanhã lá na frente Ele vai trazer muito melhor do que foi tomado lá atrás. Glória a Deus. Aleluia. Entenda que Deus, Ele quer fazer a diferença em nossas vidas, e quando Ele faz a diferença, Ele está declarando na sua vida que você será muito melhor do que foi ontem,
e do que é hoje. Porque a Aleluia. presença dele vai estar com você em todo o tempo. Aonde você estiver, Deus ali está trabalhando na sua vida. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós estamos na tua presença para te adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. A cada irmão nessa noite, a cada servo teu que estará, Deus amado, semeando nesta terra fértil, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, restitui o que foi perdido. Glória a Deus. Abençoa cada ofertante, Pai, e faz transbordar a tua provisão sobre a casa dele, sobre o trabalho dele, Pai, sobre as mãos do teu filho nesta hora, Pai. Eu declaro restituição sobre a vida dele, Pai, uma bênção, Senhor meu Deus, sobre cada um dos teus filhos, que o Senhor entrega para eles, Pai, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem de bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, eu sei que Ele tem trabalhado no seu coração. Eu sei que você tem sentido através desta palavra que foi ministrada aqui, mudança, restauração na sua casa. E através disso você vai sair daqui nessa noite cheio da presença de Deus, para retornar aqui no próximo domingo às 18 horas, para derramar na presença dEle aquilo que Ele derramou na sua vida. Eu sei que Deus tem falado com você e Ele continuará falando por onde você passar. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estaremos aqui quinta-feira também